Fala, membros do canal, tudo bem? Sou o Lucas, o economista, e dessa vez eu quis fazer um vídeo diferente. Dessa vez eu quero compartilhar talvez um conhecimento atemporal e que pode realmente botar muito dinheiro no seu bolso, que é conhecer os ciclos de mercado, principalmente o ciclo do Bitcoin, ciclo de mercado cripto, ciclo das bolhas, ciclos econômicos. Se você entende esse tipo de conhecimento, se você está ciente disso, acredito que muita coisa pode mudar na sua vida. Então, eu estava aqui fazendo um estudo, né, fazendo um relatório aqui, e sobre o 100K, né? E a pergunta que fica é, como funciona esse ciclo, né? O ciclo de alta, o que significa? Até onde vai? Até onde é essa bolha? Quando cai? Quando corrige? Porque agora a gente está falando que vai ter alta e em 2021 não era isso. Mesmo o preço do Bitcoin estando parecido, né? Só que agora está 95 mil dólares. Certamente existem previsões assim que a alta, o período, o bull market pode durar entre talvez, vamos dizer assim, abril, outubro, entre esse tempo. Tanto o halving do Bitcoin fala isso no modelo Stock to Flow, que depois do halving, depois de 300 dias mais ou menos, 200 dias, já começa a diminuir essa força. Teve o halving, aconteceu alguns meses de lateralização e agora explodiu. Isso é normal. E depois disso, depois de alguns dias, é normal ficar lateral e em seguida vir o bear market. Então, a gente estipula até o momento, até os dados momentos, que o preço do Bitcoin, ele tem margem para chegar em 120 mil, até em 180 mil, vamos dizer assim, durante esse bull market, assim, nesse período que eu deixei aqui, que é o ano que vem, vai depender, né? Mas a questão é como funciona o ciclo? O que é esse ciclo? O que é um ciclo de alta, ciclo de baixa? E para começar, eu gostaria de fazer uma definição interessante, né, do livro Dominando os Ciclos de Mercado do Howard Marks, que ele fala que todo mercado, né, qualquer tipo de mercado, funciona como um pêndulo. Ora ele é neutro, que seria o meio termo, mercado neutro. Ora ele está com medo, pessimismo e ora ele é bull market. Só que o mercado fica oscilando entre esse pêndulo. Dificilmente ele vai ficar estável em um pêndulo só. Ele sempre vai estar oscilando. Então, vamos dizer assim, antes dessa primeira pernada de alta do mercado cripto, na verdade, melhor, começando a bolha NFT lá em 2021. Depois que estourou a bolha, o mercado veio para esse pêndulo. Ele veio daqui e veio aqui rapidamente. O pessimismo, as corretoras quebrando, criptomoedas indo a zero. O bear market é feio. E o mercado cripto veio aqui. Passou um tempo, as coisas foram se acalmando, meio que o pêndulo voltou ao meio termo. Então, o assunto cripto não estava mais em alta, nem em baixa, vamos dizer assim. Poucas pessoas falando sobre, neutro. Até que, de repente, esse ano, no começo do ano, o Bitcoin dá uma pernada de alta, o pêndulo voltou a subir, lateralizou, esqueceu um pouco, e agora voltou aos 95 mil e o mercado cripto voltando a ficar em alta. Então entende quando você tem conhecimento sobre como funciona o mercado, que ele funciona como pêndulo, você sabe que você vai surfar um bull market, vai surfar um bear market. A gente sabe que o mercado cripto vai entrar em outro bear market, é normal, é natural. A questão é quando? A gente especula que possa existir a possibilidade disso acontecer no que vem, principalmente no meio do ano, no final do ano. Óbvio que é tudo especulação até dado momento. Então, agora, eu até deixei aqui, ó, estamos aqui, pelo que tudo indica, estamos aqui, não tão no bull market assim, não naquela euforia máxima, mas vamos caminhar por isso, é isso que está apresentando até o dado momento. E aqui, ó, esse gráfico, eu coloquei dois gráficos sobrepostos. Esse é o gráfico da psicologia de mercado. Então, é mais ou menos como se comporta um mercado baseado no preço e os sentimentos das pessoas. E o interessante é que esse gráfico explica muito mesmo. Qualquer mercado você consegue fazer uma correlação aqui, falar, nossa, tal momento aqui, ó. E o que é interessante? O começo dessa imagem fala que o mercado está descrente. A gente não acredita no ativo. O ativo não faz mais sentido, ninguém acredita nele. A gente fala que é o desbelief. A gente já passou por essa fase. Diria que o desbelief foi quando o Bitcoin estava em 20 mil dólares. Ali foi o desbelief, mais ou menos. Depressão e desbelief, eu diria. Ele começa a melhorar um pouco, vai para a fase de esperança. O ativo se volta ao normal, mais ou menos, mas nada demais.
Aí de repente ele começa a subir um pouco mais, isso gera aquele otimismo, mas principalmente para quem está inserido no mercado, já começa a ver uma euforia. Depois vem o belief, a crença, opa, hora de investir nesse ativo, esse ativo está começando a ficar mais famoso. Diria que agora, só deixa um adendo, esse gráfico laranja é o preço do Bitcoin, fiz uma sobreposição aqui, ó. Como pode ver, tem um comportamento parecido e tudo indica que a gente está na fase de belief agora, na fase de crença. Otimismo, Bitcoin vai bater 100k, todo mundo esperando 120 mil, só que ainda não veio aquela explosão em massa que todo mundo está falando de cripto. Então isso que eu acho interessante. Depois do belief vem o through aqui, ó, aqui começa a ficar, vamos dizer assim, um sinal de alerta. E euforia é o pior de todos, né? Euforia. Mas basicamente esse é o momento em que começam a surgir as bolhas, começam a surgir métodos, vamos dizer assim, é uma tecnologia inovadora, vamos começar a falar criptomoeda inovação, inovadora, igual foi NFT, quando falavam que NFT era inovadora, pagavam milhões para uma foto de uma pedra. Só que na verdade todo mundo estava na euforia, né? Todo mundo, nada racional, totalmente irracional o mercado. Pessoas aleatórias falando de cripto. Então isso é um sinal de euforia. E não só para o mercado cripto, isso serve para qualquer mercado. Bolsa de valores, sei lá, do Brasil, se você investe no Brasil, dos Estados Unidos. Vamos fazer um panorama aqui, ó. Brasil, o que está acontecendo? O Brasil, eu diria que está no ciclo, talvez aqui, ó, desbelief, depression, talvez. Acho que não, talvez já tenha passado isso. Eu acredito que a bolsa brasileira esteja bem baixa. Ninguém acredita em bolsa brasileira, né? Ninguém é louco quem compra ação. Então, baseado no sentimento de mercado e conhecimento de ciclos, eu especulo que tem que fazer uma análise mais profunda, mas bolsa brasileira já estaria nessa fase aqui mais embaixo. E talvez quem entra hoje, quem conhece isso e sabe como funciona, talvez seja uma oportunidade de compra. Você está comprando barato. Os múltiplos da bolsa brasileira estão muito baratos comparado à história dela, a dos Estados Unidos. Então isso que é interessante, você tem um lastro e um conhecimento que faz sentido, que é esse gráfico aqui, é muito interessante. Mas o mercado cripto, voltando, eu acredito que a gente está na fase de belief. A gente já surfou talvez 40% desse mercado de alta e falta mais a outra parte que a gente entra na euforia. Quando entra na euforia, você tem que estar muito ligado. Você já é momento de realizar lucros, ou parte dos seus lucros. Já é momento de sair de altcoins, já é o momento de sair de alavancagem, já é o momento de diminuir seu risco e ficar mais tranquilo. Embolsar esse lucro na sua carteira, converter em moeda fiduciária, talvez. Então, esse é o momento crucial para você ficar atento. Claro que a gente vai avisando, a gente vai fazendo análise, mas é importante você ter conhecimento disso, que talvez é o que vai fazer a diferença. A partir do momento que você vê jornais aleatórios, pessoas aleatórias falando de cripto, falando que é um mercado inovador, revolucionário e entre outros fatores, é um sinal de alerta. Então, por isso que ter conhecimento sobre isso é muito importante. Acompanhado do ciclo de mercado, a psicologia, existem outros ciclos. Vou dar um exemplo também de ciclos econômicos que está muito atrelado ao mercado cripto. O Bitcoin ele está atrelado tanto à base monetária mundial, o M2 lá, quanto mais dinheiro surge na economia, o Bitcoin consegue de forma mais fácil atingir preços maiores. E também está atrelado a dólar, porque se o dólar valoriza, o Bitcoin tende a perder força ou desvalorizar, porque está entrando dinheiro em dólar, em ativos conservadores e menos em risco. Quando o dólar desvaloriza, o Bitcoin tende a subir. Não é sempre isso que acontece, mas são forças. E a questão é ver qual força está maior. Atualmente, por exemplo, a gente está vivendo uma certa exceção. O dólar entrou uma tendência de alta forte em novembro. Só subiu. As bolsas do mundo todo caíram, corrigiram, menos a dos Estados Unidos, que também subiu. Então, o dólar subindo, o Bitcoin subindo e a bolsa subindo. Há um comportamento estranho, diferente. E assim que funciona a economia, não existe regra. Existem teorias, ideias que funcionam, mas nem sempre é verdade. Tem que analisar todos os fatores. Mas é por isso que é importante tomar cuidado. Mas falando de ciclos econômicos, é importante entender que existem algumas fases. A gente sempre vai passar pela contração e expansão. É sempre isso. Contrai a economia e expande.
contrai. Por exemplo, depois de uma expansão econômica, vamos dizer assim, muito estímulo do governo, gastos em excesso do governo, em aumento da base monetária, oferta monetária. Isso aí, crédito barato, juros baixos, vamos dizer assim, é um incentivo para a expansão econômica. Existe a expansão econômica. Só que depois disso, quando todos os fatores, quando tudo está no auge, é muito fácil algo dar errado, algum fator externo acontecer e quebrar assim o sistema, a funcionalidade. E por isso existe a contração. Às vezes o governo vai ter que aumentar os juros, vai ter que reduzir a base monetária, vai ter que comprar seus títulos públicos. Então isso que é interessante, você saber qual é a situação econômica do país. E fazendo um paralelo agora para os Estados Unidos, que os Estados Unidos está relacionado ao preço do Bitcoin. O, o Trump é, teoricamente, um candidato que vai vir com uma ideia muito de expansão econômica. E isso até gera um certo receio de algumas análises sobre a inflação, que o medo é a inflação voltar a subir. Porque os juros está baixando, agora deu uma estabilizada, mas a ideia é que mantenha ele baixo, ele passou por um corte e vai entrar o Donald Trump. Então talvez é uma ideia de expansão econômica. Porém, os Estados Unidos vivem também uma certa bolha, a inflação de certa forma está mascarada, existem alguns problemas lá. A bolsa, alguns indicadores mostram que ela está cara, mostram que ela está esticada. E a questão é, até onde isso vai? Será que até vai até o meio do ano que vem? Então é isso que às vezes também molda o ciclo econômico. É alguma economia apresentar uma crise, é algum lugar acontecer alguma coisa. Se os Estados Unidos, a bolsa começa a corrigir e entrar em crise, provavelmente isso vai afetar o mercado cripto. Então por isso que é interessante entender isso também. E então era basicamente esse vídeo que eu queria fazer, explicar os ciclos econômicos de uma maneira simples para que você tenha consciência de que você está vivendo sempre um ciclo, seja de baixa, de alta ou neutro. Atualmente você já entendeu onde você está e você sabe que isso um dia vai acabar e por isso que não é para sempre. Então você esteja preparado para isso. A gente vai atualizando, a gente fala que especula que o Bitcoin pode sim chegar nos 120 mil ou ultrapassar isso. Tem várias especulações positivas. Só que a gente tem que ir com calma e entender os ciclos, sempre respeitar os ciclos. E também não tentar prever o mercado. O mercado tem uma frase interessante que fala que mesmo o mercado estando irracional, ele continua subindo. Então, às vezes a gente vai tentar apostar contra porque os dados estão caros, vamos dizer assim, e mesmo assim a gente vai perder dinheiro, igual a bolsa americana. Alguns dados apontam que os Estados Unidos têm dados negativos, que a bolsa está cara e que pode surgir um problema. E ainda assim, o S&P 500 está subindo, o Russell 2000 está subindo. Então, por isso que a gente não pode apostar contra, mas é entender e respeitar qual tendência está seguindo. Então, atualmente, esteja exposto em Bitcoin, a altcoin season parece que começou, porque a dominância do Bitcoin caiu, o Ethereum subiu um pouco mais. Então, estão dando indícios de altcoin season. Então, mais ou menos, temos aí metade de um ciclo de alta para surfar. E após isso é interessante a gente começar a pensar em realizar lucros.